massa, beleza? Pessoal, hoje vamos ao nosso segundo vídeo, tá certo? Falando sobre vírus. Vamos conversar sobre especificidade viral, HIV e uma série de viroses, principalmente as arboviroses, tá ok? Então fica atento, dá uma curtida no canal, veja aí que as aulas que vêm por aí são aulas espetaculares e vamos ao nosso segundo vídeo. Bora lá? Beleza? Simbora, galera, dá o gás! E aí, galera, show! Bem-vindos mais uma vez à nossa aulinha Fashion, a molesta, tá certo, de vírus. Estamos com nossa segunda aula e nós vamos dar sequência àquele estudo legal para você. Vocês estão lembrados que no nosso primeiro vídeo, falando sobre vírus, nós fechamos com uma pergunta, na verdade. Perguntamos aí a vocês se vocês sabiam o que era especificidade viral. Paramos exatamente nesse ciclo reprodutivo, né? Falamos sobre ciclo lítico e sobre ciclo isogênico. Então, pessoal, é o seguinte, quando nós falamos em especificidade viral, a gente discute um ponto importante. Cada vírus vai atacar uma célula específica. Mas, Evandro, por que isto? Na verdade, pessoal, porque existem proteínas localizadas no capsídeo e ou no envelope do vírus, caso ele venha a ser envelopado, que permitirá, neste caso, que este vírus venha a aderir especificamente a uma célula que apresente a compatibilidade bioquímica com esta proteína de capsídeo ou de envelope. Tá? Por exemplo, a gente conversa aqui e fala sobre o vírus da hepatite. O vírus da hepatite vai atuar exatamente nos hepatócitos, ou seja, nas células que estão, obviamente, compondo a estrutura chamada de fígado. Então, vai atuar sobre o fígado. Daí eu tomo hepatite, uma condição hepatite viral, ok? O vírus da hepatite não vai atuar, por exemplo, sobre células do coração, porque nas células cardíacas não existem essas proteínas onde o capsídeo, tá, e o envelope poderiam vir a atuar. Tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de especificidade viral, tá bom? Então, é o seguinte, dando sequência aqui, nós temos aí os tipos de vírus. Então, vocês estão vendo que nós temos aqui os vírus de RNA, nós temos os vírus de DNA, beleza? Então, assim, poxa, o que são os vírus de RNA? Me dê exemplos, Evandro. Nós temos aqui a maioria dos vírus são vírus de RNA. Então, aqui nós falamos hepatite A, hepatite C, o HIV, o rabidovírus, tá certo? Responsável pela raiva ou hidrofobia, o vírus da poliomielite, são alguns exemplos de vírus de RNA. Nós vamos ver mais na frente que os vírus de RNA eles são divididos em vírus de RNA de cadeia simples, vírus de cadeia positiva, tá? Existem os vírus de cadeia negativa e existem os retrovírus. Nos vírus de DNA, nós temos os vírus de DNA cadeia simples, aí sim, e os vírus, tá certo, de cadeia dupla. A gente conversa posteriormente sobre isso, ok? Nos vírus de DNA, nós temos aqui como exemplos o HPV, né? O HPV que é responsável, né, que é o papilomavírus humano, que é responsável pelo câncer do colo do útero, é também responsável pelo câncer de pênis. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que a vacina contra HPV, exatamente a partir de 2017, também será aplicada para meninos. Nós tínhamos a campanha do Sistema Único de Saúde de vacinação, num sistema de vacinação apenas para meninas, tá? Então, a partir de 2017, nós temos campanha também para meninos. 2016, campanha de 2016, 2017, também para meninos. Então, meninos e meninas receberão a vacina contra o HPV, tá bom? E nós temos aí outros exemplos como herpes. Então, vamos aqui conversar sobre viroses. Dessas viroses, pessoal, nós vamos destacar aqui a primeira, que é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. O HIV é responsável por uma das, a gente pode dizer assim, considerado por muitos como epidemias, tá? Bastante recorrente em concursos, que é a SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS. Aí, popularmente conhecido, o pessoal chama de AIDS, ok? Então, nós temos aqui a morfologia, vocês vão prestar atenção que o vírus HIV é um vírus diferente, realmente.
É um vírus envelopado, vocês estão vendo aqui, apresenta as espículas de proteínas e existe uma proteína, são várias proteínas que vocês estão vendo aí, né? Nós temos a GP41, toda vez que aparecer essa letrazinha, essa siglazinha GP, gente, isso aí significa glicoproteína. E dessas daqui tem uma que nós vamos destacar para você do ensino médio, que é a GP120. Aí você diz, Evandro, o que é a GP120? É aquela GP de compatibilidade. Por quê? Porque o vírus do HIV ele vai ter exatamente uma atração por células que apresentam a concentração de proteína à base CD4. Tá? E exatamente a GP120 é a proteína de acoplagem, a proteína de reconhecimento que vai permitir que o vírus venha a aderir à membrana plasmática de células como macrófagos, tá certo? Células dendríticas e também nós temos aí os linfócitos. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, tá certo? Então vocês vão ver que o HIV vai apresentar um envelope, tem as espículas, ok? Apresenta então duas moléculas de RNA e associada a essas moléculas de RNA, as duas moléculas, tá? Nós vamos ter aqui uma presença de uma enzima chamada de transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa aqui, pessoal, representada por essa bolinha vermelha, mas eu tenho nas duas moléculas, tá? Que é responsável por um processo completamente diferente. Por quê, Evandro? Porque esse vírus faz o que os outros seres vivos não fazem. Ele vai produzir DNA a partir de RNA. E esse é um processo muito interessante. Produzir, no caso, o DNA a partir de RNA. E é esta enzimazinha aqui, ó, chamada de transcriptase reversa, que é a responsável por isso. Está aqui essa mocinha aqui representada pela bolinha vermelha, tá? Vai apresentar também a enzima chamada integrase. Aí no vídeo vocês estão vendo representado pela bolinha amarela. E existem outros conjuntos de enzimas, só que aí a gente está dando aqui a ênfase, né? As principais, tá bom? Então assim, como é que se pega, na verdade, e quais são as células realmente afetadas? Já comentei agora há pouquinho, né? Uma base das células. Mas vamos lá. Se adquire HIV, no caso, se adquire o vírus, porque uma coisa é você adquirir o vírus e a outra é você desenvolver a virose, no caso a AIDS. Eu posso adquirir o vírus e ficar um bom tempo sem desenvolver a doença. Então esse período que nós chamamos, tá, de quê? De infecção, de contaminação pelo vírus, até a manifestação sintomática, ou seja, até a manifestação dos sintomas, esse intervalo isso é chamado de janela imunológica. E isso vai ter uma variação de pessoa a pessoa. Então, isso vai depender muito do sistema imunológico, da resposta imunológica de cada indivíduo. Então, nós temos aqui adquirindo o HIV através de transfusões sanguíneas, né? Também a partir de sêmen, lubrificação vaginal, fluido pré-ejaculatório e através da amamentação. Então, mães que são portadoras de HIV, elas não devem amamentar seus filhos, então devem exatamente buscar os bancos de leite para poder suprir a necessidade materna, no caso, a necessidade do leite materno pelas suas crianças, tá certo? As células que são contaminadas, como eu falei para vocês, nós temos os linfócitos, no caso, linfócitos T, certo? CD4. Esses linfócitos são chamados de linfócitos auxiliadores, nós temos linfócitos T, CD4, e existem os linfócitos T, CD8, que são os chamados linfócitos killer ou matadores, tá? Mas é uma outra discussão que em sistema imunológico a gente vai conversar. Nós temos os macrófagos que apresentam também CD4 e algumas células dendríticas, isso mesmo. Muita gente pensa que só as células ligadas diretamente, especificamente células, tá certo? Do sistema imunológico são afetadas. Tudo bem, nós temos aqui células dendríticas, como são células afetadas, essas células dendríticas são células que vão apresentar, neste caso, um desempenho, uma função ligada à defesa. São chamadas de micrófagos. Então, são células que estão associadas, tá, aos neurônios, que obviamente fazem parte de todo um tecido nervoso. Então, nós temos aqui os macrófagos, os linfócitos T e algumas células dendríticas também apresentam aí a condição de ter uma concentração de CD4 e ser afetado pelo HIV, tá bom? Então é o seguinte, nós temos aqui o ciclo para a gente entender um pouquinho como é que funciona esse ciclo. Então vamos lá. Presta atenção aqui, ó, vou apontando o cursor, tá certo? E a gente vai trabalhando.
O vírus HIV, ele vem com seu envelope. Se você prestar atenção, o que é que vai acontecer? Esse vírus, ele vai aderir, lembre-se, à membrana plasmática da célula hospedeira através de uma proteína, de uma glicoproteína chamada de quê, pessoal? GP120, tá? A GP120. Muito bem. Nessa condição aqui, esse vírus está na condição de virion, ou seja, ele está lá no estado de latência. Vem, adere aqui à membrana plasmática da célula hospedeira. Toda a estrutura da membrana plasmática, tá certo? Da célula hospedeira, vai meio que envolver, englobar a estrutura do envelope. Então, assim, é meio que o envelope ele vai aderir, realmente vai se unir à estrutura da membrana plasmática da célula hospedeira, liberando agora na região do citoplasma uma estrutura chamada de core. O que é o core, Evandro? O core é uma estrutura que envolve o capsídeo, ou melhor, os capsídeos, que nós temos duas moléculas de RNA, mas obviamente os benditos RNAs com as transcriptases reversas. Quando esse bendito capsídeo ele vai degradar, liberando então a partícula aqui, ó, a moléculazinha de RNA. Começa um processo de transcrição invertida. Como é que é isso? Ao invés do DNA produzir RNA, como nós temos aqui o RNA, ele vai começar a produzir primeiro uma fita de DNA, depois essa fita de DNA, a partir da DNA polimerase, irá produzir uma complementar, formando então a molécula de DNA, só que com as informações virais. Isso tudo no citoplasma, hein, galera? A partir desse momento, essa molécula de DNA produzida no citoplasma penetra no núcleo celular de um macrófago, por exemplo. Lá, a partir de uma enzima chamada de integrase, toda essa molécula de DNA viral agora vai associar-se ao DNA da célula hospedeira. Muito bem. Aí existe um processo. Ou a estrutura do DNA viral toma conta, ou ele fica ali, ó, paradinho, e a célula pode entrar em mitose, e aí você continua tendo novas células com material genético viral dentro dessas novas células. Mas vamos partir daqui do princípio que nós vamos ter o processo dando sequência realmente produzindo vírus. Esse DNA, presta atenção, agora dentro do núcleo associado, nós temos agora, quando está associado ao bendito material genético da célula hospedeira, nós chamamos esse pro-HIV. É aquela história do provírus. Dá-se início, tá, à transcrição. Como é, Evandro? Começa aqui a formação do que nós chamamos de RNA, e aí esse RNA mensageiro com as informações do vírus. Isso tudo dentro do núcleo. Esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo, juntamente com outros RNAs, tá? Ele sai aqui do núcleo e vai começar um processo de síntese proteica. Não esqueçam, pessoal, a síntese de proteínas ocorre no citoplasma. Muito bem, Evandro. E agora, o que é que acontece? Uma vez essa síntese ocorrendo, eu vou ter a síntese de proteínas que formarão core, capsídeos, reestruturando novos vírus, formando novos vírus. E lembrando que eu vou ter também os RNAs, com os transcriptases, que serão envolvidos por essas proteínas produzidas no citoplasma. E aí eu vou tendo uma remontagem, literalmente, dos vírus, aonde eles começam a migrar exatamente para a porção marginal da célula. Aí você vai ter, vocês estão percebendo aqui, uma evaginação da bendita membrana plasmática da célula hospedeira. Esta evaginação que vocês estão vendo aqui, vejam, pessoal, que vai formar o que nós chamamos de envelope viral. Então, se chega para vocês a pergunta e diz: poxa, caraca, de onde vem esse envelope desse bendito vírus? Gente, estão vendo que o envelope ou cápsula viral é proveniente de uma evaginação da membrana plasmática da própria célula hospedeira. E aqui você tem as espículas virais, a GP41, a GP120, enfim. E a partir desse momento, você começa a ter a liberação dos vírus. Só que tem um detalhe. No caso do HIV, a liberação ela é gradativa. Não é uma liberação onde você vai ter uma lise, como nós estudamos no vídeo anterior. Então, o HIV ele vai liberando gradativamente e aos poucos ele vai destruindo todas as células do sistema imunológico, como CD4, né, os linfócitos CD4,
bem como os macrófagos, e com isso vai minando a resistência imunológica, pois é exatamente o macrófago, juntamente com o CD4, o linfócito CD4, que vão auxiliar, ou seja, vão avisar o linfócito CD8 para que ele possa trabalhar de uma forma mais intensa. Como os nossos agentes CD4 e macrófagos estão sendo destruídos, aí o que acontece? O CD8 não é avisado, teu sistema imunológico cai e você simplesmente fica debilitado mediante qualquer outro tipo de doença. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: a AIDS por si só ela não vai matar, ela te debilita em relação ao sistema imunológico e você ficará suscetível a outras doenças. E são essas outras doenças, como você não vai ter uma resposta imunológica, que podem levar o indivíduo a óbito, né? Então, essa é a complicação do HIV. Eu vou passar aqui para vocês vão ver esse videozinho bem legal, tá certo? Vocês podem aí pegar no YouTube, mas já coloquei aqui para vocês terem uma visão mais ou menos do que acontece de forma dinâmica no HIV. Bem como também vocês vão ver que alguns medicamentos, como o clássico AZT, ele é utilizado para trabalhar em cima do quê? Da transcriptase reversa, de enzimas que atuam no processo lá na frente de síntese de proteína. Então aqui esse vídeo é bem legal, mostrando como é que funciona isso, tá? Vamos lá, galera, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, que é interessante. Vai mostrar para vocês como é que é, ok? Vocês vão perceber o HIV, essa bolinha vermelha, tá? As células hospedeiras, isso aí são as proteínas das células hospedeiras, por exemplo, um macrófago, certo? E ele vai mostrar para vocês exatamente que as espículas do HIV, seu HIV, e essa daí é a GP120, né, de forma esquemática. Vai permitir a acoplagem do HIV às células hospedeiras. Vão ver a membrana plasmática, que vai captar, na verdade, toda a estrutura do envelope. O core penetra e você tem a liberação de toda a maquinária enzimática com os RNAs. As enzimas virais. E aí você tem o DNA, um processo aqui que vocês vão perceber que aqui vai acontecer, né? Vai começar a transcriptase reversa, permite a formação do DNA viral. Esse DNA viral penetra no núcleo e a integrado vai lá e une o DNA viral ao DNA das células hospedeiras, como nós tínhamos conversado. Processo de transcrição, produzindo RNA mensageiro viral. Esse mensageiro sai do núcleo para o citoplasma, dá-se início à síntese de proteína exatamente na região do citoplasma, produzindo as proteínas virais. E a partir daí você tem um agrupamento e a reestruturação de novos vírus. Encaminhamento para a porção marginal da célula, envelope formado a partir da membrana plasmática e a liberação gradativa, tá certo, dos vírus, certo? Vocês vão ver que os medicamentos que são utilizados, e aí ó, tá vendo o processo que vai aumentando cada vez mais a liberação, e daí você tem todo o processo viral aí destruindo as células de defesa. Como tinha dito para vocês anteriormente, nós temos aqui toda a condição aí da medicação. Ela pode atuar impedindo a GP120, então mais variáveis, a questão de coquetel, e aí não existe acoplagem, impedindo a transcriptase reversa de produzir exatamente o DNA, impedindo o processo, tá certo, de chamada aqui de formação de RNA mensageiro e também de proteínas, tá? A acoplagem do DNA viral ao DNA da célula hospedeira,
pedindo processo também de tradução na região citoplasmática. Com isso, você não elimina o vírus, você diminui, vocês estão vendo que é uma diminuição no processo, tá certo, de liberação do vírus, dando tempo para o organismo pelo menos dar uma reestruturada. Ok, galera? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham captado bem a ideia no que concerne aqui a esse bendito ciclo, né, do HIV. É um ciclo bastante complexo. Nós fizemos aqui um resumo desse ciclo para que você tivesse uma noção mais ou menos como é que funciona isso, tá? Nós estamos montando também um módulo aí, veja bem, nós temos esse módulo no YouTube e nós estamos fazendo já os pacotes de aulas completas, né? Nós estamos aqui com resumos, então nós vamos ter os pacotes de aulas completas. Essas aulas serão, na verdade, convertidas para vocês, revertidas a vocês por um preço irrisório, tá certo? Incluindo todo o material em PDF, simulados, que vocês vão receber, além também de toda uma assessoria que a gente vai disponibilizar para vocês via e-mail, tá certo? E também redes sociais, Instagram e até o WhatsApp. Você que adquiriu o nosso pacote, que estará brevemente sendo vendido na Hotmart, tá bom? Então nós vamos ter aí uma outra, mas vai ser essa aula aí que a gente está vendo agora no YouTube. Na verdade, é uma aula mais completa, né? É uma aula com mais informações. Aqui a gente está dando um resumo para você legal, dando assim a pincelada para você ter a importância e muita coisa que você vai ver dentro desses pacotes. São pacotes que serão vendidos exatamente preparação para o Enem. Então nós vamos ter pacotes de biologia, de química e de física, tá? Então estou mostrando aqui para vocês uma base, como é que vai ser essa dinâmica para você que está aí para 2017. Muita coisa boa na tua casa aí, bem tranquilo. Não deixa de curtir não, tá? Vai lá, tá certo? Você gostou aí? Dá uma curtida aí, dê tua opinião, faça sua pergunta, vou te responder sempre. E outra coisa, se inscreve no canal e mostra para os teus amigos aí que esse canal aqui é a biologia mais bombástica da Paraíba, do Nordeste, do Brasil. Beleza, galera? Vocês estão vendo aqui, nós temos outros tipos de vírus, tá? Mas essa daqui vai para a próxima aula, o nosso terceiro e último vídeo, pessoal, de vírus, fechando também com mapa mental viral, ou seja, um mapa mental sobre os vírus e também uns exercícios bem legais para a gente trabalhar. Tá bom, pessoal? Vou encerrando por aqui. E aí, até o próximo vídeo e curte aí o nosso canal, tá certo? E vai lá no nosso Instagram, beleza? Evandro Gomes PB é o nosso Instagram e dá uma curtida na nossa página aí. Tchau, galera. Abraço. Até o próximo vídeo.